Fala, internauta! Aqui quem tá falando é o AVP, conhecido carinhosamente como Uki, e aqui eu sou o host. Bom, senhores, com muita alegria e satisfação, estamos aqui hoje para comentar no talvez aquela pitadinha de açúcar que a Ahsoka trouxe para as nossas vidas. Que na realidade é a continuação em live action de Star Wars Rebels. A gente vendo essa adaptação, deixamos bem assim, né, da animação para o live action. Nós estamos reunidos hoje para falar sobre a Ahsoka. E nada mais, nada menos do que termos parte da equipe aqui. Dante, meu querido, por favor, se apresente ou se reapresente. É uma alegria estar aqui novamente, né? Falando sobre vários universos que amamos, e um deles é Star Wars. Então, me apresentando para aqueles que não me conhecem, sou o Cleber, escritor, professor. Estamos aqui falando sobre coisas de nerd, geek, e tem diferença. Não somos nerdões chorões, mas gostamos daquilo que é bem feito. E ali na vanguarda também, o rapaz tradicionalista da época que Star Wars era só mato. Não. Hunter, meu querido, por favor. É o chatão. Fala, galera. Fala, internauta. É uma enorme satisfação estar de volta aqui com essa galera, com essa, digamos assim, com essa liga nerdola aqui da região norte, né? Então, mano, eu não tenho o que dizer. Eu tô muito contente de finalmente nossa turma tá se reunindo de novo aí. Seja lá qual for o tema, qual for o assunto a discutir. Nós somos uma família e estamos aqui para falar, como o Kleber disse, sem choro nem vela, entendeu? Falar o preto no branco, cada um dá sua opinião numa boa. É possível discordar ou concordar. Aqui é realmente democrático de fato, sem choro. Então, pessoal, depois das nossas apresentações, de estarmos aqui, cada um vai puxar seu sabre, vai vestir seu manto, botar aquela sua armadura de Beskar pra gente falar sobre a Ahsoka. Bom, voltamos. Então, o que dizer de Ahsoka? Vamos logo começar ali. Hunter, meu querido, por favor, comece aí. Ou quer deixar para escutar o que a gente tem para falar e depois você endossa? Bom, boa noite, galera. Boa noite, internautas. Meu amigo host, meu amigo Dante. É o seguinte, a Ahsoka, pra mim, eu sempre quando ouvi o rumor de Ahsoka, era uma série, na verdade, esperada por mim, né? Porque era uma época em que, quando eu vi o rumor, ainda tava saindo algumas coisas boas, ainda legais, ainda era até na época de Mandaloriano, e a primeira temporada de Mandaloriano tava muito boa ainda, né? Parece que ele era aquela temporada em que ele resolvia a mesma parada mesmo, em que ele era o verdadeiro mercenário, que era o lobo solitário, né? Então, aquilo me deixou muito animado, porque a Ahsoka, eu sempre fui fã de Ahsoka desde Rebels, desde quando ela era Padawan do Anakin, e eu sempre fui muito fã dela. Ela não apareceu muito lá em Rebels, né? Mas as poucas vezes em que ela apareceu, ela na minha opinião, ela, como é que eu posso dizer? Ela roubou a cena, principalmente a cena do reencontro dela com o Anakin, né? Que já era o Darth Vader nessa época. Então, eu sou muito fã de Ahsoka, eu gostei muito. A princípio, eu vi o primeiro episódio e o segundo, aí eu pensei assim, puxa vida, isso aqui tá parecendo, se sabe, uma escola de Mary Sue. Tá parecendo uma escola, uma faculdade de Mary Sue aqui. É líder para todo lado, tomando a frente de tudo, é general e tudo. Eu fiquei assim, mas aí, tipo assim, eu levei em consideração. Primeiro que eu, como eu já falei, sou fã dela, né?
e ela foi concebida como uma guerreira, né? O fato dela ser guerreira e ser líder praticamente já estava incutido já na cultura dela, né? Por ela ter sido padawan de um Jedi, né? Tão poderoso, né? Tão renomado como Anakin, né? E que viria a se tornar um dos Siths mais lendários aí da cultura pop. Eu achei um pouco assim, destoou um pouco assim a jornada dela da em que tinha aquele arco da busca pelo Ezra Bridger, né? Mas enfim, no geral eu gostei da série. Eu acho que o saldo foi até que não foi ruim não. Não vou dizer que positivo, mas foi melhor do que muita série que já surgiu aí. O nosso amigo Jorge aí citou alguns pontos legais. Eu talvez gostei mais do que ele, pelo que ele disse aí. Eu observei alguns pontos assim que são pontos que eu sempre tô de olho em todo filme, toda série, né? Que é a jornada do herói, a construção do personagem. E nessa série, por incrível que pareça, de todos os últimos lançamentos da Disney, foi a que teve mais desenvolvimento. Principalmente ali no quarto episódio, né? Que é o Jedi caindo, que a Sokka encontra o Anakin, né? Que é o Anakin bom, né? Que não tinha sido ainda muito explorado depois da trilogia. Ele aparece ali em modo fantasma, né? E dá um tipo de treinamento para ela. E através desse treinamento, ela faz mais treinamentos, com as aulas gravadas que o Anakin tinha deixado para ela, ou seja, tipo, finalizando o treinamento dela. E isso também não tinha sido muito explorado, né? Nem no Clone, nem Rebels, nem nada. Então ali ela fica mais forte. Quando ela enfrenta o Lorde, aqui tá rolando spoiler, pessoal. Se vocês não querem spoiler, né? Então, quando ela enfrenta o Lorde e ela perde para ele, né? Ela cai do precipício e ali ela tem uma espécie de treinamento, mostrando quem ela é de verdade, quem é o mestre dela, né? Situando as pessoas que não conheciam, né? E trazendo uma referência para os que conhecem já. Então, isso eu gostei bastante. E na ânsia dela ter um aprendiz também, né? E ela também, ao mesmo tempo, aprendendo e chegando no final da história mais evoluída. E isso aí é uma jornada do herói. O personagem começa X, passa por uma derrota, né? Passa por uma reformulação, fica mais forte e enfrenta no final o mesmo adversário que ela enfrentou antes, tendo mais sucesso. Então, essa jornada aí eu fiquei muito, muito satisfeito, sabe? Coisas que não tinha antes. A personagem é mega foda e é por isso mesmo, que é o que aconteceu nas últimas trilogias de Star Wars. Então a gente mostra ali que é uma busca constante para se aperfeiçoar. E isso aí reflete o quê? Na vida da gente. A gente é uma constante busca. Você estuda, você vai para a faculdade, você vai buscar um emprego, você tem que aperfeiçoar. Então a jornada do herói, ela permeia em nossas vidas, sabe? Então por isso que quando os personagens não flopam, é porque que tira esse elemento, né? Tira esse elemento de, nasceu no berço de ouro, entendeu? Então isso não conecta com grande parte do público. Outra coisa que eu gostei também foi a inserção, né? Já tinha sido mencionado isso outras vezes, mas nessa série foi mencionada com mais frequência, eram os Jedi Broken, né? Que é os Jedi que são treinados fora do Templo Jedi, fora da Ordem Jedi, com mecanismos, treinamentos que às vezes não seriam aprovados no templo, né, pela ordem. E, por exemplo, começar o treinamento mais tarde, né, começar o treinamento de pessoas mais velhas, pessoas que não têm habilidade tanto com a força. Isso é um exemplo da aprendiz da Ahsoka, até o robozinho lá que treinou Jedi por centenas e centenas de anos. Ele mesmo fala que se fosse na ordem, ela nunca ia ser escolhida, né? E até mesmo o Lorde, com a sua aprendiz, né? Que ele mesmo fala, eu treinei você para ser algo além dos Jedi, porque os Jedi caíram. O que adiantou a regra deles? O que adiantou a ordem deles? Que levou eles para ruína? Então, é um treinamento que vai ser diferente. Ou seja, ali você pode ver ali, não sei se foi forçação de barra ou não, meio que um cavaleiro cinza, algo que transita ali entre o lado sombrio e o lado da luz, sabe? Então, fica meio essa pergunta aí. E o poder no final que o Lorde tenta ir atrás, né, para poder descobrir, fica essa pergunta, o que será que vem, né?
E também, outra coisa que eu gostei foi a expansão que foi apresentado. Por exemplo, as 3 bruxas, são muito pouco falado, né, no universo cinematográfico, quase nada no universo cinematográfico, é expandido nas HQs e algumas animações. E no jogo, os últimos jogos de Star Wars que saiu, né, do Jedi of Fallen e o outro agora que saiu, eu esqueci o nome agora, me perdoe, depois o Roche coloca aí. É lá que tem essas bruxas e o planeta, o precursor da força, que esses seres que são os precursores da força, não tinha esse negócio de lado sombrio e lado lá luz, só tinha a utilização da força, tanto é que a manifestação da energia é outra cor, é um verde ou era um roxo, sabe, que é a fusão dos dois poderes, que é mais ou menos o que o Lorde ali tá buscando. Então, as bruxas ali foi um aprofundamento muito grande. Você pode ver que ela usa a força, mas de uma maneira diferente. Até o poder é verde, né? Então, esse aprofundamento que eu fiquei cativado. Por exemplo, as baleias também. Eu gostei muito das baleias voando em velocidade mais rápida que a luz, saca? Achei muito... Falei, essas baleias engoliu mulher, essa for andando no espaço até chegar lá, vai demorar bilhares de anos. Mas as baleias dão um jato lá e saem em velocidade da luz. Que massa pra caramba. E a expansão também, tipo assim, de viagem para outra galáxia, né? Ali é mostrar que eles viajam para todo lado, mas se viajar de uma galáxia para outra, né, é outros 500, é outra conversa. Então, esse tipo de aprofundamento, né, no universo, eu fiquei muito cativado, né? E a Sokatana, para quem não sabe, ela não foi a primeira vez que ela aparece na série. Eu acho que ela aparece em Mandalore, ou né, Boba Fett, não lembro agora. Ela tem ali um episódio especial e o público gostou. Acho que foi o episódio teste, né? Pra ver se daria certo. Então, eu tenho esses pontos aí que eu levanto. Não sei se meus parceiros concordam ou discordam, mas que eu fiquei fascinado. Foi uma produção aí dos últimos tempos, né? Que aí a gente teve outra produção de peso que foi Obi-Wan, né? E Obi-Wan foi ali um pouco de nostalgia, teve muitos pontos falhos, né? As Inquisidoras, etc, etc. Não venho aqui falar. Mas a nostalgia de ver o Obi-Wan, ver o Vader, né? A luta dos dois ali salvou um pouco a série pela nostalgia. Mas os outros pontos são muito negativos. Mas a Ahsoka é uma grande surpresa. A Ahsoka, ela conseguiu ali um ser 10/10, a série, ser excelência, mas ela se manteve boa, né? Assistível, intrigante. E alguns momentos ali se perde, né? Mas volta também, não demora muito a voltar ao contexto. Principalmente outro personagem muito bom, né, que vem aí das histórias anteriores, que é o Almirante. Muitas pessoas estão falando que ele salvou a série, com a interpretação ali do nosso lendário Exterminador, né, lá do Exterminador dos Exterminadores. Nossa, sou fã daquele cara, velho. Aquele robozinho atravessando as paredes de modo líquido. Então, é uma nostalgia, velho. Então é isso. Se vocês concordam ou discordam, acrescentem, discordem, é com vocês. Então agora são as minhas impressões, né? Eu endosso o que vocês falaram. Cada um tem o seu ponto de vista. Não vou discordar, né? Nem para puxar briga, porque a gente vai falar um pouco da verdade de cada um, né? E foi um início bom, foi uma série boa. Eu até arriscaria em dizer que ela foi a melhor contada em poucos episódios, porque antes dela eu tinha gostado muito de Andor, cara. Mas eu só gostei a começar de Andor porque ele se desenvolveu depois do terceiro episódio. E chegou lá no último episódio bem desenvolvido. Só ficou meio entreaberto, não sei se vai ter uma continuação. Teve a greve dos atores, teve a má situação da Disney e ipsis crits. Mas Andor, pra mim, ele era o melhor até então, porque ele conseguiu dar uma resgatada ali no mundo de Star Wars. Mas quando veio a Ahsoka, eu não esperava o que foi apresentado, sinceramente. Eu fui de mente aberta, eu já sabia que a gente não ia ter mais o estrelismo masculino, mas nós teríamos um estrelismo feminino, teríamos um protagonista feminino. No caso, a Ahsoka, ela já tem a jornada do herói, ela é uma personagem criada há muito tempo, não é uma Mary Sue. Tivemos outras personagens apresentadas lá, como a Syndulla. A Syndulla, ela foi muito bem trabalhada ali em Rebels, beleza, muito bem trabalhada. A Sabine
muito bem trabalhada. Chegou numa série ali já vindo da história de Rebels. Não dá pra dizer que era uma Mary Sue. Não sei se o Jorge vai concordar, mas eu analisando, porque eu analisei muito o pré-quel, né? A pré-história. E a pré-história de Ahsoka está ligado intrinsecamente a Rebels. Fato, né? Bom, um enredo bom, a história boa, tudo muito bem desenvolvido. Uma coisa que me chamou muito a atenção, gente, foi sobre os Purgles, né? Que são as baleias espaciais, né? E o que me lembrou, uma coisa agora, que me lembrou foi do ser humano querendo voar. Olhava para os pássaros, eu quero voar. E foi e criou o avião. Criou o avião, e nós temos o avião. Em algum momento, algum alienígena, eu não sei se mudou a história, porque na época quando eu li, foram os duros, né? Que são esses personagens aqui que eu vou mandar para vocês, que são esses... como é que é o nome daquele caçador, gente? Que eu esqueci agora o nome. Que ele aparece lá no livro de Boba Fett. Esqueci o nome dele agora. O Finger. O Finger, ele é um duro. A raça dele foi que desenvolveu a máquina para poder dar os saltos espaciais. Então, eu achei legal. E tipo assim, olha, assim como teve a relação do... isso, muito bem lembrado. Assim como o ser humano teve a capacidade de criar o avião para voar junto com as aves e tudo mais, os duros, em algum momento viram os Purgles e falaram, olha, se eles são seres naturais, podem dar esse salto, a gente também pode. Aí eu digo, poxa, que legal. Então, tudo na vida da gente, a gente olha em alguma outra coisa, se espelha pra gente fazer também. A gente copiar e melhorar. E essas viagens intergalácticas, elas têm... Porque se você for ver, para você sair de um planeta para o outro, uma coisa assim que a física não permite. Por isso que a gente fala muito que Star Wars ele não é ficção científica, ele é fantasia. Ele é fantasia. Porque se ele fosse ficção científica, você saiu de um planeta, foi para o outro, ao retornar, toda uma geração teria se alterado. Não sei se vocês vão conseguir fazer essa analogia junto comigo. Então, gente, quando eu vi essa relação dos Purgles, da viagem intergaláctica, poxa, que legal. Me lembrei esse fato. Então isso aí foi outra coisa também muito bem trabalhada. A situação da Ahsoka se redimindo como Jedi, porque até então ela só é Padawan. Até que enfim começaram a falar alguma coisa bem trabalhada do Anakin, que realmente nesse período ali ele já não existe mais. O Darth Vader não existe mais. Nós temos ali o Anakin. Às vezes eu acho que a gente vê tanta coisa de Star Wars que a gente pensa que está tudo passando no mesmo período e não está. A gente já sabe o que aconteceu com ele, teve a batalha, morreu, voltou e se redimiu. Perfeito, beleza. E ficou aquela... Aí já entra numa outra fase para mim, que já começa a trabalhar mais a fundo a história da Syndulla, a história da Sabine, que precisa ser bem mais trabalhado. Tiveram algumas coisas de Star Wars que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente. A Ahsoka também, eu acho que ela já... Eu não sei, gente, mas eu acho que o tema ali, a Ahsoka não caberia bem, porque a Ahsoka já é uma personagem que está muito bem trabalhada. Eu acho que talvez essa personagem se perca como o Mando se perdeu. Eu tenho essa impressão. Vocês tiveram essa impressão? Eu tive. Cara, eu posso dizer assim que eu concordo com o que o Kleber disse, com o que o Dante disse. Também concordo com o que o Venâncio acabou de falar agora. Viu? A Ahsoka, ela já é uma personagem bem trabalhada. Já temor, já digo logo, não ligue muito pro que eu falo, tá, gente? Assim, tipo assim, eu digo, o que eu falo é a minha opinião aqui, né? Eu falei no começo que eu achei assim uma escola de Mary Sue, porque foi a primeira impressão que eu tive, mas depois eu assisti e se for mesmo fosse realmente parar para analisar, a gente vê que elas foram concebidas no meio da guerra praticamente, principalmente a Ahsoka, né? E como o Kleber falou no começo, né? Ela é super fodona. Eu vi muita gente falar isso, inclusive, né? Dizendo assim, pô, mas mais uma série que tem uma mulher foda e que resolve tudo e que derrota todo mundo com um golpe, não sei o que lá e tal. Cara, ela é super foda porque ela simplesmente ela teve nada mais, nada menos do que Darth Vader como
como seu mestre, né? Que na época ainda era Anakin. Simplesmente, né? É só por isso que ela é super foda. Eu acho que não sei se ainda precisa de outro motivo. E com relação a. Eu não vou falar com relação a muito a questão das baleias, né? Porque eu não cheguei a conhecer direito a parte das baleias intergalácticas que a gente chama na série. Mas eu achei um arco muito interessante, né? E essa analogia que o Venâncio fez, né? Com já em fazer uma máquina que a raça dos duros fizeram, né? É interessante, né? Realmente, né? Porque já que um animal fazer um animal, apesar um animal voador, né? Uma baleia voadora, mas que ela pode dar saltos intergalácticos, porque não podemos criar uma máquina que faz. Então eles criaram o Hyperdrive, né? E colocaram eles aí em cada dispositivo de manobra aí, né? De nave, cruzador, nave, cargueiro e assim foi. Uma coisa que eu queria ter falado, que eu esqueci de dizer no começo, é que eu gostei muito quando assisti lá em Clone Wars, um episódio lá de Anakin e de Ahsoka, em que eles se passa lá na Guilda das Aranhas, né? Tem gente que fala aqui das bruxas aqui, né, na série da Ahsoka. Aí quando eu vi as bruxas, a primeira coisa que eu pensei, poxa, elas são muito parecidas com as aranhas da Guilda das Aranhas, né? Que elas também mexem com magia também, né? E elas são aranhas também, né? Metade mulher, metade aranha também. E eu achei muito interessante, né? Poxa, seria muito massa se tivesse um episódio na Guilda das Aranhas, né? Aí... Mas beleza, quem sabe numa próxima temporada, quem sabe não apareça isso aí, né? Eu achei muito legal. Como já tinha dito antes, né? Eu gosto da Ahsoka como personagem, porque ela já é uma personagem ela é bem trabalhada já. Entendeu? Não, nem tanto da Sabine, né? Não tanto dela. Eu gosto dela mais em Rebels mesmo. Mas o que eu fiz? Eu abri a mente, como o Venâncio disse, e levei em consideração que aquilo ali não era um fim do personagem ali. Já não era uma coisa que fizeram de um personagem que acabou nos quadrinhos ou acabou na série, na animação. Não, aquilo lá é praticamente uma continuação de Rebels, praticamente, né? Então eu penso assim, olhando por esse lado, ela é uma série bem aceitável. Eu gostei dela, apesar de ter dormido algumas vezes, né? Pescado, principalmente nos primeiros episódios, dei umas pescadinhas, mas depois engrenou. Sim, o que o Jorge aí falou é muito interessante sobre as bruxas, né? Quem jogou o jogo aí, ó, os jogos que lançaram antigamente, tem o Planeta das Bruxas aí, que o Jorge falou. É bem interessante. Sobre o que você disse, André, sobre a Ahsoka aí tá no caminho, né, do Mando, né, para ser outro personagem morto, sei lá, tem essa impressão, mas eu acho que ela dura aí mais uma temporada, até porque o Almirante ali... Desculpa por estar atravessando, porque assim, cara, eu tô com essa impressão, porque tem muita história paralela assim, igual ao Mando, cara. Você não consegue focar só nela. Ah, mas todos não. Você sabe qual é a história paralela e sabe quais são a história principal. Esse quadro eu vi isso, eu olhei. Porque tem a história da Sabine, tem a história da general, tem o filho da não sei o que mais lá, aí tem a história do Skull com a aprendiz dele. Cara, não sei não. Pra mim deveria ser assim, tipo a continuação de Rebels, mas em live action, só que mudaram pra Ahsoka. O que fizeram com Mandalorian, bicho? Assim, foi meio traumatizante com a gente. Na realidade, ensinaram a gente a assistir streamer da Disney, tá? Foi uma puta sacanagem, é verdade. É isso, a verdade é essa, foi uma puta sacanagem. O cara simplesmente agora. Foi o cara que começou foda ali e tal. Terminou a terceira temporada de uma maneira assim, bem ridícula, na verdade, entendeu? Aí. Cara, toda hora. E tinha mulheres lá também, né? Mas era uma história totalmente diferente. Foi concebido pra nós, foi vendido pra gente de uma forma. E Sim. Simplesmente os caras foram transformando, até que o cara não parava de cair em armadilhas, não parava de pedir ajuda de todo mundo. E não era mais aquele cara fodão no começo que resolvia tudo, ia lá, chegava. Aquela figura imponente, realmente, entendeu? Aí você vê a Sabine,
Aí você vê a Sabine numa subida. Você vê a aprendiz do Skull também numa subida de aprendizado. O próprio Baylan Skull, ele é um cara imponente que quando chega, que você, pô, bicho aí. Outra coisa, até que enfim trouxeram um personagem que dá medo, cara. Até que enfim, bicho, tava faltando aquele Sif, que eu acho que não é nem mais Sif, cara. Eu também tô com essa impressão, que nem eles mais se denominam mais Sif. De tanta mudança que tem ali. A Sabine, ela também foi uma porta de entrada para dizer que a força está em todo mundo. Ponto e acabou-se. É só você ter fé. Se você acredita, você tem. Esse aí é algo que eu discordo, sabe? É aí que é a minha crítica nesse ponto da Sabine, sabe? Porque eles pegaram algo ali que foi construído, né? Acho que o George idealizador original. O George Lucas. O idealizador original de Star Wars, né? De toda essa saga, que chama Midichlorians. Foi excluído isso aí da saga. O que é o Midichlorians? Você nasce com baixos midichlorians, nasce com altos midichlorians, nasce mega foda, igual o Alakin de midichlorians, que é o responsável por conectar você com a força, seja pro bem ou pro mal. Né? Um exemplo disso ali é o Anakin, quando eles metem midichlorians dele, velho, como é que é o mestre do Obi-Wan? Qui-Gon Jinn. É isso. Ele fica impressionado com a quantidade que ele tem, né? E por isso que ele é levado para ser treinado. Então, o robozinho, quando olha pra Sabine, ele falou: se você fosse no templo, eles não queriam você pra nada, porque a quantidade que você tem, fala lá, aptidão pra força, é mínima, é ínfima, sabe? Não tem cabimento. Mas aí, do nada, a mulher já puxa um sábio, do nada a mulher já joga o cara pra cima do cruzador. Então, é muito rápido essa ascensão. Ali foi aonde entrou ali um pouco de lacração, um pouco da Disney, né? O dedo da Disney entrou ali, não respeitando a construção do personagem. Poderia, ela com baixo midichlorians, alcançando altos níveis? Poderia, cara, poderia, mas dá mais treinamento, coloca pra segunda temporada pra ela treinar, se esforçar cada vez mais. Não só ali faz um treinamento, que ela fez um pouco de treinamento com a Ahsoka. O treinamento que ela faz é muito pouco com a Ahsoka, para ela poder já ter aquele grande desenvolvimento, sabe? Aquele grande acesso à força, aquele desbloqueio. É isso que você falou, André. Eles quis colocar que qualquer um que quiser e acreditar e ter vontade vai acessar a força. E não é bem assim. A gente sabe que tem que ter esses midichlorians, sei lá, uns falam que é célula, outros falam que é organismo que vive dentro das pessoas que têm acesso à força. Tem várias interpretações para que é midichlorians, mas tem que ter. Se não tem, não tem força. Tinha até um aparelhinho lá nos primeiros que detectava a quantidade que cada um tinha, sabe? Né? Então, isso aí foi cortado, excluído dessas novas histórias de Star Wars, sabe? Outra coisa, só para finalizar minha fala, sobre esses personagens. A gente tem que entender que tanto o Mando quanto a Ahsoka, Sabine, são personagens criados dentro de um universo no qual eles não eram nem os personagens terciários. Eles eram os personagens de quinta, de sexta, que era criado para preencher cada história. Então, pegando esses personagens, trazendo e dando papel principal. Então, é natural que acabe mais rápido, como acabou o Mando, como vai acabar a Ahsoka também. Eu acho que a Ahsoka só vai mais uma temporada. Pode ali assumir Sabine, assumir, sei lá, quem vai assumir para continuar. Não, a Disney tá ensinando a gente a assistir desse jeito, cara. Isso. Tipo passar um manto. Não vai contar tudo que pode desse personagem. Joga ele pra lá, uma hora a gente faz um Guerra do Infinito, juntando todos os personagens que a gente tá fazendo, numa guerra galáctica aí, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos nesse ponto que a Disney tá trabalhando, sabe? Vai contar a história de um personagem que é de quinta, sexta, dentro de um universo maior, que não é o principal, como principal, depois conta a história de outro e de outro. Acho que vai caminhar para isso aí, sabe? Prateleira D, né? É que nem o livro de Boba Fett, cara. O livro de Boba Fett não contou a história dele, bicho. Pô, eu tava ali. Cara, eu acho que foi a série que mais assim, me
me deixou ansioso em Na mão, assistir, né? porque o Boba Fett ele não tinha história, pô. Ele era um personagem que tinha aparecido 7 minutos e meio, e o pessoal, é o Boba Fett, que não sei o que, não sei o que. Aí você vai ver um filme, você vê um Mando, uma continuação do Mando, que na realidade o Boba Fett deixa de ser o ator principal, o personagem principal, cara. Então a Sokka... O próprio ator, só cortando você um pouco, o ator foi no Twitter, no Instagram, pra todo lado, reclamar. Eles me dão o personagem principal da série, mas eu não era o principal. Eu quero que faça de novo a mim ser o principal. Ele reclamando, sabe? outra coisa, cara, vocês perceberam porque nos quadrinhos, eu não sei se vocês leram, tem um momento que o Anakin ele entra naquela ponte que tem ali, naquela mesma ponte, com o intuito de voltar no passado. Não sei se foi com o intuito, eu não lembro agora. Foi bastante tempo que eu li. Que ele volta, ele entra e no passado ele vê um momento que ele pode resgatar a amidala dos acontecimentos, que ele poderia voltar e dar um start. Só que eu não lembro agora, ele resolveu não fazer, deixar as coisas acontecer normal. Quando eu vi aquele momento lá que tava lá a Sokka, que na realidade ela tava em um momento de reflexão com a força, eu me lembrei desse quadrinho. Igual, cara. Aquele platô, aquele espaço aberto, como se estivesse brigando dentro da memória. E outra coisa, o momento que ela tá ali brigando com ele, na verdade, refletindo com ele, que eles estão no campo de batalha, que eles estão na época do Clone Wars. Não sei se vocês perceberam, mas o rosto dos clones estava coberto, pô. Vocês perceberam isso? Tinha um cara deitado na maca, mas tava com um paninho no rosto. O que eu percebi ali? Não queriam pagar os direitos de imagem pro ator e ao mesmo tempo não queriam provocar a fúria dos fãs. Porque o fã que gosta mesmo de Clone Wars, ele quer que bote o rosto do ator lá. Então o que eles fizeram? Não, vamos fazer uma meia culpa. Uma meia culpa, vou botar o paninho, mas também não vou deixar aparecer o rosto. Pode ser, né? A Disney. Pode ter rolado isso daí, mas então são esses detalhezinhos assim que eu observei. Agora, no geral, eu estou com essa impressão que a Sokka ela não vai carregar essa história por muito tempo. Lá na frente, ou a Sabine assume, ou a Syndulla assume, alguém vai pegar aí o posto, cara. Tá mais pra Sabine, eu acho, cara. Eu também tive essa impressão também, entendeu? E de início pensei assim, pra mim, tá de boa, né? Porque muito dizer assim, a Sokka nunca teve Padawan, ele não tem como dizer isso, porque como eu te falei, né? Isso aí a gente tem que ver que isso é tipo uma continuação. Então até então ela realmente não tinha uma Padawan que a gente soubesse. Na série adaptaram isso aí, na minha opinião, ficou bacana. Agora, o que não ficou bacana é justamente aquele ponto que o Kleber tocou, né? Que o Dante disse, que é realmente aquela ascensão muito rápida, a força que ela tem, a gente sabe realmente que não é assim que funciona, né? São anos e anos e anos e anos de treinamento árduo, sem se dedicar a qualquer outra coisa, a família, a amigos, a nada. Só treinamento mesmo, a gente sabe, e lá dos primeiros filmes da primeira trilogia lá, a gente sabe como é que é a dureza o negócio. Até na segunda trilogia ainda mostra isso aí, como é duro o treinamento para se tornar um Jedi. Não é coisa de você ficar alguns meses, alguns poucos anos e de repente você fazer grandes feitos, como foi o caso que aconteceu aqui em Ahsoka, né? Isso eu concordo com o Kleber, né? Tá caminhando para isso, realmente. O Venâncio disse que até tocou que a Disney tá nos ensinando a assistir assim, né? Tá acostumando as pessoas a gostarem disso, né? Mas nós aqui estamos de olho, né, mano? Olha aqui, ó, o olho tá aberto aqui e é isso, né? Mais um ponto negativo que eu quero botar é as partes em que é muito escura, todo tempo à noite. As batalhas, né, eu acho que não sei se fizeram pra ficar aparecendo bem o sabre de luz e tal, mas eu acho assim, as coreografias um pouco fracas. E o fato de ser à noite também, o tempo todo escuro, a gente sabe que a Disney tá mal de grana, né? Tá mal das pernas e precisa economizar no CGI, por isso fazem à noite também. Mas, como eu falei antes, né? No geral, parece que tá caminhando para isso realmente, né? Se fizerem por um bom caminho, fizerem um bom roteiro, né? O que eu acho meio
um pouco é uma possibilidade meio, como é que se diz, meio difícil, né? Mas se por algum milagre fizer um roteiro bom aí, pode até sair bem, né? Eu não gostaria de ver a Ahsoka passando manto, não, passando bastão pra ninguém, não, porque a série é dela. Mas vamos ver o que vai dar, né? E é isso. No geral, eu acho que é nota 6,5. É, Pois é, calma que é o que você fala aí, o que você fala aí é bem importante, Jorge, porque são pequenos elementos assim que faz total diferença, velho. Outro elemento que eles resgataram na série da Ahsoka é a presença na força. Em Obi-Wan não tem, eu observei Obi-Wan, tem até um podcast que a gente fez, eu falei sobre isso aí. A Inquisidora, toda hora a Inquisidora descobria que estava em tal lugar, mas por que ela descobriu? Não tinha isso, a mulher sabia tudo, sabe? E na Soca agora tem. A comandante. gente vê lá Ali, o. ali foi Mel e Su. Ali é um exemplo de Mel e Su, cara. Foi, foi. Ali. Aí o que tem na Soca? Tem na Soca lá, o Lorde tá lá e fecha o olho. Eu tô sentindo a presença na força, a Soca tá por aqui, a Soca tá chegando. Isso aí é o que acontece na trilogia original, porque o Sith, ele sentia um Jedi chegando, o Jedi sentia Isso, outro é Jedi, verdade. Isso. sentia outro Sith. Exatamente. E eles Exatamente. resgatou Aqui, isso Gente, agora. aproveitando essa pegada aí que o Dante falou, é de saber de vocês que eu gosto de mestrar RPG Star Wars, tá? Tem uma regra lá, tipo, o Sif botou o pé, primeira coisa que ele vai fazer, teste sensitivo à força, pra saber quem tá ali na área. Quando eu vi isso com aquele Lorde, que eu não sei nem se é Lorde, cara, tá tão complicado agora de entender quais são os jargões que eles têm que falar. Mas quando o Skull, que é o Balon Skull, né? Feito pelo saudoso ator Ray Stevenson, que faleceu, cara, que isso aí é outra coisa que. Pô, bicho, a gente não pode se apegar a uma personagem que ele inventa de morrer, né? O ator. Quando o Skull chega, aquilo que eu falei no início, ele é a presença de um verdadeiro Sith. E não é um Sith burro. Não é um Sith Obi-Wan. Não é um Sith Darth Vader. Me desculpa, Darth Vader ele é muito impulsivo. O cara não. Primeira opção que ele dá para personagem, para aluna dele é: a pressa é inimiga da perfeição. Não foi desse jeito que ele falou. Ele deixou claro: se você for muito afoita, não vai dar certo. Aí ela vai embora ali. Bom, ele tipo assim, ela fez a escolha dela. Eu falo Eu não assim, vou me falar, pressa demais é garantia da derrota. Exatamente, pressa demais é a garantia da derrota. Aí ela vai embora ali. Né? Fazer o quê? Que aí vai. Cara, é um personagem. É um ator. Primeira coisa, o ator fez Justiceiro. Já começa por aí. A melhor adaptação de Justiceiro já feito. Mais fiel à história do quadrinho foi com ele, cara. Já começa por aí. Então o cara já tem uma presença. Ele era alto, por 1,80m, todo truncadão ali. Aquela barba branca imponente, aquele cabelo imponente, aquele olhar imponente de justiceiro mesmo, de Lorde, né? Me lembrou muito o Conde Dooku, cara. Me lembrou muito aquela presença dele. Então, pô, aí é só se apegar, o ator vai e falece, bicho. Esgrila. Mas sim, essa aí é triste, cara, é triste. Mas eu gostei também, tá, gente? No geral, eu não vou dar nota agora, porque a gente vai fazer um desfecho final aqui. A única uma outra crítica que eu tenho é as batalhas, sabe? Eu esperava que a Ahsoka, aprendiz do lendário Anakin, quem assistiu a trilogia sabe o tanto os caras é duelista, treinado no duelo. Eu imaginava ali que ia ser um marabalismo, um duelo ali, assim, acelerado, tipo do Obi-Wan com o Anakin, sabe? Apesar do Balon, né, o Lorde, esse chamei de Lorde também na série, ele ser um Jedi antigo que conheceu Anakin, que lutou, né? Ou seja, o cara ali, na minha opinião, ia ser um exímio espadachim, estilo do Khan, saca? Então, eu pensava ali, não, a batalha, a hora que começou a batalha, eu comecei a vibrar, sabe? Fazendo as poses e tal, né? E eu pensei, não, vai ser uma batalha memorável. E não foi uma batalha lenta, uma batalha arrastada. O Balon, o Lorde, usava só a força pra macetar a Soca, saca? E a minha crítica são a batalha. Eu até joguei no grosso grupo lá do WhatsApp
um vídeo amador dos caras, amador, velho, que fez uma batalha Jedi memorável, velho, que dá de 10 Nossa, a 0 nas batalhas tem do muito filme. vídeo aí, cara. Tem muito vídeo assim, de fãs, cara. De fãs que, nossa, eles fazem Muito, cada coreografia muito com melhor. sabre, cara, entendeu? Nossa, se desse dinheiro na mão desses caras aí, Isso, eu não sei porque a Disney não faz um trem, velho. Eles tinham que pegar a receita do George Lucas, olhar a batalha do Obi-Wan e o Anakin e falar, não, vai fazer esse estilo. E reproduzir, velho. Ganha os fãs, ganha audiência, porque a gente ali vê habilidade, né? Mas é isso aí, a gente não tem como ser agradado em todos os pontos, né? Mas foi bom no Disney. geral. Disney, nós queremos coreografia, nós queremos dancinha, as famosas Hein? dancinhas com espada. Faça isso. A Força está falando conosco? Robson, meu querido, apareceu aí, seja bem-vindo, mano. Quase no fim da festa, mas ainda tem direito à dança final, tá? Eu apareci logo na área que eu domino. É... O bom é sobre as lutas, né? Eu falo assim, na minha opinião, eu gostei, né? Do jeito que tava o andamento antes de Star Wars, sobre as batalhas, tava meio triste. Até na série do Obi-Wan também achei meio capenga, sabe? As lutas, assim. A última luta só que demonstrou. Deu aquela vontade, né? Aquela nostalgia de lutas antigas, né? Última batalha somente com Darth Vader, e olhe lá. E eu gostei um pouquinho das lutas, lógico, comparado com o episódio 7, 8 e 9, uma luta já barra todas as outras lutas desses filmes tudinho aí, que são filmes esquecíveis. E o que eu achei interessante é que eles voltaram a resgatar algumas coisas que eu sentia falta. Por exemplo, uma técnica que o Lord Balan, né, ele fez, que é o Dumok, ele tentou utilizar com a Ahsoka. E algo que eu não tinha visto em nenhuma dessas outras séries aí, que eu não sei se vocês sabem, né, a técnica Dumok é uma técnica Sith, né, aperfeiçoada pelo Darth Bane. E aí, né, é justamente para você confundir, né, o seu adversário, você sempre reprimir ele. Conde Dooku faz isso com excelência no episódio 2, no episódio 3 contra o Obi-Wan, principalmente, né, fazendo a cabeça do Obi-Wan, botando o Qui-Gon Jinn no meio, que o Qui-Gon Jinn foi morto, né? E fazendo com o Anakin também no episódio 3. É uma técnica Sith que você utiliza para você reprimir seu adversário, deixar ele confuso e, quem sabe, trazer até mesmo para o lado negro, né? E ele utilizou isso. Agora a gente fala uma questão, né? Que eu acredito que vai mostrar mais à frente da série, talvez. Não sei, mas não fala que ele é um Lord Sith, né? Ele fala que ele é um ex-Jedi, né? E essas técnicas que ele usa, né? Essas técnicas que ele usa Sith, você só aprende com um Sith, né? É meio laicar, né? Então, como é que a gente ainda vai saber um pouco mais sobre o personagem? O que que tá chamando ele no episódio, no seriado? E outra, a batalha realmente está mais lenta, né? Mas tem um pouco mais de coreografia, pouca coisa, levemente mais de coreografia do que a gente não havia visto antes. Realmente tem umas cenas ali que ele parece estar martelando, né? Batendo o sabre contra o sabre da Ahsoka ali. Mas ele faz umas piruetas, ele fez uma adaptação, pelo que eu andei lendo, logo quando saiu a primeira luta, que o estilo dele é único, né? Assim como tem vários estilos de lutas de sabres, e o dele é único, até mesmo por causa né, do porte dele como ator, né? Então ele teve que adaptar algumas técnicas para o porte dele, né? Pelo que eu andei lendo. E assim, isso não me interferiu muito. Realmente, a gente quer coreografia, a gente quer dancinha, a gente quer pirueta, a gente quer giradas de sabre, que nem o Anakin fazia, Obi-Wan, Conde Dooku, que foi os filmes que mais tiveram lutas de sabre memoráveis aí, episódio 1, Darth Maul, sabe? Mas eles estão voltando a fazer essas lutas coreografadas.
Aos poucos, pelo que eu tô notando, né? Até porque nunca, jamais vou esconder que eu tenho raiva dos episódios 7, 8 e 9. Apesar de eu ser um fãzaço de Star Idem. Wars. Idem. Mas aquelas lutas ali até eu mesmo faço, até eu com minha avó luto melhor. E essas lutas já estão mostrando ter uma certa evolução, apesar de não estar do jeito como nós fãs queremos ver como era antigamente, né? Mas é isso. É isso aí, Robson. Eu concordo com você em tudo. É que qualquer luta da série rebenta qualquer luta dos 3 últimos filmes, velho. É foda, velho. Mas é isso aí. Eu fazendo sozinho aqui no meu quarto, eu faço melhor sozinho aqui no meu quarto com cabo de vassoura. Vem cá. É, O que que eu gostei na das realidade, poses, né? o que na realidade a gente quer de Star Wars, cara? Eu quando vou assistir Star Wars, cara, eu só quero um enredo, bicho. Porque eu particularmente eu não gosto de Jedi, cara. Ainda mais, vocês têm que ler, gente. Vamos ler os livros. Vão ler os quadrinhos. Vocês lendo os quadrinhos, outra coisa que também vai chegar perto aí desse comportamento dos Jedi, cara, é que Jedi é muito presunçoso. Já começa por aí. Primeiro, ninguém pediu para eles serem rangers do mundo. Eles estão ali porque são eficientes generais, eficientes lutadores e tudo mais. Mas se vocês forem ler os quadrinhos, cara, pô, bicho, tem umas histórias cabulosas de Jedi ali. A história dos Siths, bicho, eu não vou dizer que você pega o ranço, mas você fica meio que, pô, cara, mas que diacho de paladino é esse? Porque outrora ele era o paladino, os Jedi eram paladino, né? Eram para ser os paladinos. Sim. Mas quando você vê um Lorde, como no caso desse atual agora, falando, o Lord Skull falando, ele fala assim com um certo, não vou dizer desprezo, mas um certo pesar, tipo, ele esperava uma coisa, mas não era aquilo. Aí você vai lembrar por que Qui-Gon Jinn não era aceito no meio do Círculo Jedi, porque ele era considerado um cara cinza. Quando você vê a Ahsoka, quem lembra a história, quando ela foi expulsa, né, que ela foi expulsa, porque acusaram ela de uma coisa, o Anakin não ficou do lado dela, não ficou do lado dela, e ela se decepcionou. Eu sou dessa turma que se decepcionou com os Jedi. Então, quando eu vou assistir um filme, na boa, eu digo, cara, pra mim se não tiver Jedi... Posso interromper, Venâncio? Na verdade, assim, que eu me lembro, assim, o Anakin, ele meio que ficou do lado dela, tanto que ele lutou para provar a inocência dela. Ela se decepcionou, na verdade, foi com o Conselho Jedi no total, que depois que foi provada a inocência dela, que mostraram que o sabre que foi usado daquela personagem, eu até esqueci o nome dela, da Ventress, era o sabre da Ventress, foi usado por uma outra Jedi, na verdade, que se rebelou, com muitos outros que viviam se rebelar futuramente, né? Mas ela se decepcionou, na verdade, foi com o conselho. Tanto que quando ela foi provada a inocência, voltaram atrás, pediram desculpas e queriam que ela... Mas aí já tinha feito já um buraco no coração dela já, e ela já não acreditava mais no conselho já, porque no momento em que ela precisou que acreditassem nela, ninguém acreditou nela, né? Até o Anakin ficou de mãos atadas. Ele não podia dizer abertamente ali que estava ali do lado dela. Então ele tinha que fazer por trás, pelos bastidores, para provar a inocência dela. Eu acho engraçado que todos os Jedi, o conselho, eles são presos à lei, a padrões. Exatamente. Quer ver o exemplo? Nessa série é falado isso. Eu tava tentando procurar vou ser bem sincero, digo, pô, tomara que não tenha furo nesse roteiro, Aí eu digo, pô, bicho, mas como é que sabiam da porcaria desse mapa, que esse mapa tava lá, pra depois irem atrás dele? Eu digo, cara, tem não tá errado não. Dentro da própria República já estavam preparando os geradores, já estavam preparando os locais para aquele super arco para fazer a viagem, para trazer a nave, a do Grande Almirante, né? O Grande Almirante que o pessoal fala, né? Aí eu digo, poxa, cara, foi tudo tão bem elaborado, tão bem feito, tão bem montado, o enredo foi tão legal.
Mas ao mesmo tempo tem uma sacada ali que diz bem assim: quando você se prende demais a padrão, prende demais a lei, é fácil de você fazer o errado. O cara que faz o errado ele diz: ó, é só não seguir, dá pra fazer de boa. Um exemplo que a gente tem isso foi o último episódio de Mando. O que foi que aconteceu com aquele cientista? Simplesmente ele foi querer apresentar o trabalho dele de clonagem para a Nova República. O braço direito lá do, eu não lembro o nome dela agora, a personagem conseguiu enquadrar o cara dentro da lei que da Nova República, da própria República, e o cara teve a mente fritada. Porque existe um padrão. É só seguir aquele padrão. E o Sif, ele sabe trabalhar com isso muito bem. O mal, ele sabe que existe a lei, então ele usa a lei a favor dele. Um exemplo, vou dar um exemplo a grosso modo, aquele cara que mata, não, amanhã eu tô solto, amanhã eu tô livre. Foi outra coisa que eu também observei que foi muito bem trabalhada nisso daí, cara. Isso aí é porque, a priori, era para os Jedi ser pessoas justas e incorruptíveis, né? A priori era essa, por aí se eles serem os líderes. Isso aí é até uma discussão sobre justiça e injustiça, né? Que Sócrates tem, né? Que Sócrates defende o homem justo, né? E Transimaco defende que é o injustiça, a pessoa que é injusta vive melhor e se dá melhor com as leis do que o justo. Porque o justo, ele fica engessado nos trâmites, nas leis, naquele sistema, naquela instituição. E o injusto, ele vai usar tudo que for a favor dele para se dar melhor. Então, o Sith, eles ficam à margem. E os Jedi ficou preso no templo. Ficou preso nas leis. Ficou preso no quê? Nos dogmas, que pode-se falar, né, de grosso modo, dogmas religiosos. O Lorde, ele fala sobre isso na série. Ele fala, eu entro um pouco nos Jedi Broken, né? Que é os Jedi treinados fora do templo. Eu te treinei, fala para aprendiz, eu te treinei para ser algo mais do que Jedi, né? Mais que qualquer outra coisa. Porque o que adiantou as leis deles? O que adiantou? Isso eu estou conjecturando, ele não falou com essas palavras, né? Assim, o que adiantou ter as leis? O que adiantou ter o tempo? Esse caiu, esse perdeu, você tá entendendo? Então ali, é que o Hobbes falou, ele não se declara um Sith, ele é algo que transita entre os dois, né? E a gente não sabe ali o que está seduzindo ele, chamando ele para aquele mundo. Então, esse é o ponto, né? Os Jedi se tornaram uma instituição engessada. Mas isso aconteceu agora? Não. Também o Lorde também fala isso na série. Esse negócio dos Jedi ter ascensão, dominar o universo, cair, o Sith ter uma ascensão, dominar o universo, cair, os Jedi ter uma ascensão, acontece em ciclos e ciclos desde quando começou a ter as viagens espaciais. Um tempo os Jedi domina, outro tempo o Sith domina. Pode ser o equilíbrio da força? Pode. Então, a gente tem que conjecturar, né? Ler mais sobre isso. Sobre as histórias, André, tem uma história muito boa que poderia ser explorada, daria uma série, uma minissérie, né? Que é quando Darth Vader luta com um Jedi que na HQ é tido como o maior dos Jedi até então, que é um Jedi que ele vivia em recluso numa montanha, e o Vader tinha acabado de assumir o manto de Vader e queria se provar, e vai lá lutar com ele, sabe? E ele estava tão isolado no meio do mato que ele não sabia que a ordem tinha caído ainda. E quando ele descobre, ele vem enfrentar o Vader e dá um pau no Vader, rebenta o Vader. E o Vader, para vencer ele na covardia, estoura uma represa que vai cobrir a cidade inteira, né? E esse Jedi se sacrifica, né? Fica na frente daquela tsunami gigante, segurando a tsunami ali para não destruir a cidade. E o Vader vai lá na covardia e dá a faquinha de serra nas costas. Então, tem umas histórias muito cabulosas de Jedi muito forte que não é explorado, que poderia, sabe? Que poderia acrescentar mais recheio nesse universo. Dante, eu li esse quadrinho, cara. Esse Jedi, ele era considerado um Jedi cinza. A primeira vez que eles encontram, o Jedi olha, desmonta o Vader, tira a perna, tira o braço, tira uma perna dele e joga lá pra dentro do mato, joga a outra parte dele lá pro outro mato e joga o Darth Vader lá no meio do mato. O Vader fica dias procurando as peças e nessa ele vai refletindo, pô, errei nisso, errei naquilo, qual é o ponto fraco dele? Pô, peraí, eu tenho que pensar como Jedi. Ele gosta dessa população que tá aqui, né? Aí ele viu a represa, tive uma ideia. É assim que ele consegue montar o plano dele pra ele
mostrar pro Palpatine que ele não era um Lorde qualquer, né? Pois é, cara. Então, olha só. Eu tô vendo que o Lord Baylor, ele tá pegando o melhor lado, ou o melhor ponto de cada lado, entendeu? E tá tentando ensinar a aprendiz dele justamente isso daí. Porque ele fica falando direto o que o nosso amigo falou aí, que tinha coisas que ele odiava nos Jedi, e ele era um Jedi, né? E aí, e pelo que eu tô vendo, ele também tá tendo ensinamento dos Siths aí, né? Então, eu não gosto de usar o termo cinza, né? Mas ou ele virou um cinza e tá pegando ambos os melhores características de cada lado para ser um outro tipo específico de Jedi aí, entendeu? Para ensinar até mesmo o aprendiz dele, porque a gente sabe que os Siths não são pacientes, né? E a gente vê que ele é um cara totalmente ali pleno, tranquilão, na dele, espera o momento certo. Ele não tem pressa pra nada. É como se fosse um Dukan da vida, né? A gente vê que o Dukan também não é um cara muito afoito. Então ele pega os melhores pontos de cada característica aí dos Siths e dos Jedis e pega pra si, né? Pra ser um duelista ou uma classe aí um pouco mais avançada na forma de pensar, né? Do que ser tão enrijecido como os Jedi e ser tão apressado ou vingativo quanto os Siths, né? Porque a gente vê que ele não tem raiva de nada, ele só quer o objetivo dele ali de conseguir as coisas, que ele até agora não falou o que é, ele tá em busca ainda, e simplesmente não mostra nem um lado e nem outro, né? Ele é meio neutrão assim mesmo. Tô falando que o personagem é forte, bicho. Tô falando. Olha a reflexão que a gente começou a fazer em cima de toda a história. Então, gente, a Ahsoka ele é muito mais reflexivo do que a gente possa imaginar, né? Ele não é só uma série. O exemplo que eu dei aí, o ser humano queria voar, imitou o pássaro, fez o avião. Lá em Star Wars, os seus duros que queriam fazer as viagens interplanetárias começaram a imitar os Purgles. Você tem a injustiça da lei, que ela favorece mais o contraventor do que aquele que segue as leis. Você tem uma busca mais ampla do que os Jedi têm, também os Siths têm, porque agora o Robson, o Tinder Love, fez eu dar uma refletida aqui. Realmente, o Lord Balon, ele não quer ser só um Sith. Eu não consigo ver que ele queira ser, mas ele me lembrou muito aqueles primeiros grandes Siths, né? Que eles não queriam tomar conta da política, mas eles queriam que a força fosse apresentada de uma forma mais, como é que eu poderia dizer, imponente, né? Mais apaixonada, mais carnal, né? Mais a essência do que ela poderia se apresentar. Então, pra gente finalizar aqui, gente, Dante não. Vamos aqui pelo Hunter, meu querido. Considerações finais, meu querido, porque a gente deu uma reflexão muito boa aqui, olha, gostei. Verdade. Era pra ser o quê? 20 minutos? 30? Acabou, esquecemos. Pô, mas é assim mesmo, isso é que é legal, a gente começa o assunto e se perde nele, e a gente vê que como seria bom, né, se a gente tivesse tempo, né, tempo suficiente para falar sobre tudo que a gente quer, né, gente? Então, que a gente vê que há tanta coisa que a gente, numa sériezinha pequena, assim, de uma temporada, a gente, que nem é lá essas coisas, mas a gente reflete no personagem real como ele é, na verdade, no quadrinho, ou na própria animação de Rebels ou Legends, né? Legends não, é Clone Wars, né? E a gente vê assim que como ela realmente é uma personagem complexa, com camadas, né? Que é isso que a gente quer, né? A gente gosta de personagens com camadas, né? Com toda aquela ascensão, né? Toda aquela jornada do herói e tudo. Ou do herói ou do vilão, seja qual for, mas do personagem, enfim. Eu continuo ainda, mesmo assim, com as minhas ressalvas que eu disse no início, né? Vou manter minha nota 6,5, porque eu não sou de voltar atrás. Eu até queria aumentar um pouquinho, mas eu vou deixar em 6,5 mesmo por enquanto.
porque eu venho ultimamente dando nota 2 para todas as séries da Disney, então 6,5 eu acho que foi um salto bacana. É isso aí. Dante, meu querido, por favor, considerações finais. A gente, é igual o Jorge falou, a gente queria conversar horas e horas, velho, porque são assuntos que amamos, né? Antes de dar meu tchau, eu queria só parabenizar, né, e ressaltar a grande atuação do Larry Smithson, acho que é Larry Smithson, não sei como é que pronuncia o nome dele direito, mas é o nosso bom e velho almirante. Cara, que personagem, a gente nem conversou sobre ele aqui no podcast. Eu peguei raiva dele, eu fiquei com raiva dele, eu fiquei com raiva, porque esse cara é um estrategista maldito. Cara, quando eu vi ele olhando aquela mesa War, cara, eu olhei, eu digo, miserável, é o pior personagem que tem numa história. Ele, cara, e ele jogando xadrez, cara, olha. Me mostra o platô que eles estão. Manda tanto, segura aí. Ele olhou de novo. Mas estão demorando pra voltar. Isso. É um personagem com muita camada. Daria pra gente conversar aqui uma meia hora sobre as estratégias, sobre as experiências. Que ele... Tem 3 livros ele falando sobre ele. Tem 3 livros. Ele cita ali as derrotas que ele teve, o aprendizado que ele teve, como ele aprendeu a lutar com Jedi, como aprendeu como é que eles pensam, principalmente o Anakin, né? Então, é um personagem muito foda ali. A interpretação do ator ali também foi excelente. Um cara frio, um cara calculista. Tipo assim, porque a série inteira ficou falando, o Almirante, vamos atrás dele, isso aqui é lá. E quando chegou, eu pensava assim, esse cara vai ser um bosta, né? Quando chegou, vai ser representado como um bosta, como alguém assim. Mas quando o cara chegou, você viu a imponência, saca? Você sentiu ali. São poucas atuações, são poucos personagens que transmitem essa imponência de atuação, né? Que você mostra, esse cara aí é perigoso mesmo. Mas vamos ao tchau, outra hora nós fala sobre ele, né? Aqui, pessoal, fica nossas opiniões. Não quer dizer que nossas opiniões sejam as certas, não quer dizer que também sejam erradas, são opiniões de fãs que amam, né, e quer a evolução desse universo cada vez mais. É basicamente isso. A minha nota é 9, vou contra o Jorge, eu vou dar uma nota maior, porque teve tanto ponto que eu gostei, que eu tava sentindo falta de ver, e só não dou 10 pela não ter a dancinha, pula e piruleta, a coreografia. Se tivesse, era 10. Bom, o Jorge já falou. Quem falta falar? Robson, meu querido, por favor, considerações finais. Bom, pessoal, gostei bastante da série. Na verdade, eu não tava botando fé nenhuma na série por causa da decepção da série do Obi-Wan, então eu já fui com expectativa baixa. E graças a Deus eu gostei bastante da série. Pra mim, o Ray Stevenson carregou a série nas costas por causa da complexibilidade dele. Eu achei uma surpresa muito boa do Almirante Troll e a atuação também do ator que faz ele, que eu me esqueci o nome. Peço desculpas aí, mas ele piscou. Mas como eu vou junto com o nosso amigo aí, a minha nota também vai ser alta. Pra mim é alta, 8 é alta, justamente porque o Ray carrega, né, a série nas costas. Não gostei de algumas atuações, eu acho que do pessoal, dos atores mais novinhos aí, entendeu? Eu achei o Ezra ok, né? A Ahsoka também achei bacaninha ali, não gostei muito da Sabine. Dessa versão, não, né? Dessa versão não gostei. Na versão do Mando também não achei bacana não, sabe? Eu não sei se é a personagem em si, mas eu não me cativou. Mas o Ray Stevenson ali tava formidável. Não é porque ele faleceu nem nada, não, mas é porque o cara realmente mostrou que ele sabe interpretar. O cara é foda. Ele te dá um chama ali de porra, eu quero mais desse personagem, eu quero mais disso daqui, entendeu? Eu quero conhecer mais o que tá na cabeça desse cara. Então isso daí foi o que me chamou muita atenção nessa série. Espero ver mais dele na continuação.
Espero realmente ver mais dele. E uma outra Tu coisa que a sabe me gente. dizer, tu sabe me dizer se gravaram a segunda temporada já com ele ainda, bicho? Acredito que não, mano. Acredito que não. Eu Pois é. pensei que até que ele, no último episódio, ele ia morrer, mas não, né? Já estavam até especulando aí que estavam querendo chamar o Liv Schreiber pra fazer ele, né? O personagem dele. Fisicamente e, assim, esteticamente, botando uma barba nele ali, Ah, iria até não, vai parecer ficar um bom, pouco. cara. Eu tô Ia vendo a ficar foto aqui, bom. não. Iria Iria ficar ficar bom, pô. O Liv bom, porque Schreiber ele ia ficar uma rosto boa, pô. quadradão e tal, Isso, entendeu? exatamente. Iria ficar bom. Mas isso é uma especulação, a gente não pode falar nada, então assim, vamos ver como é que vai ser. E em resumo, a série eu gostei, me surpreendeu, né? E aí eu tinha alguém que falou alguma coisa aí, se não tem Jedi, não é legal. Eu queria Eu, comentar, eu queria comentar eu, sobre isso daí. Eu foi acho que eu. Rogue One mostra que isso daí é errado, hein? Porque pra mim é o meu filme favorito. Rogue E One? mostrou. Rogue One pra mim é um Rogue filme One sem formidável, cara. Jedi é excelente. Foi isso que eu falei. Eu não gosto de Excelente! Jedi, cara. Eu não gosto. Ah, tá. Eu entendi que filme sem Jedi não presta. Tipo isso, entendeu? Eu tinha entendido Não, isso. Rogue não. One. Negativo. Tá que pariu, mano. Pra mim é o melhor filme de Star Wars que já fizeram. Olha que eu gosto muito de luta e pirueta, mas caramba, mano. Rogue One pra mim toda vez quando tá no Star Wars Day aqui eu faço minha maratona e Rogue One eu finalizo com Rogue One, Não, mano. Que é o cara, filme que eu mais espero. na minha opinião, é o melhor filme off-topic de Star Wars, cara. É o melhor até agora. E é isso, a minha opinião aí. Nota 8 pra série, me surpreendeu. É, e que venha mais série desse nível, né? E pra cima, né? Que a Disney aí não é à toa que a Disney soltou logo, porque eles estavam prendendo um pouco mais a soca, mas do jeito que a Disney tá indo devagar aí nas coisas, aí eles soltaram logo, porque eu acho que estavam precisando de dinheiro. E eles acertaram. Pra mim foi um acerto. A soca foi um acerto da Disney, o que não vinha acertando nesses últimos anos aí. Bom, agora são as minhas considerações, né, gente? Primeiramente, quero agradecer o pessoal aí. Eu quero agradecer o Tinder Love, que é o Robson. Quero agradecer o Dante, que é o nosso amigão, nosso professor Dante. Só chama ele de Dante, que é bonito. E o nosso Hunter, cara, o Jorge. É difícil a gente se reunir, por isso que eu tenho que agradecer a presença de vocês. E a minha opinião é a seguinte: uma série com enredo muito bem contado. Pra mim, é a segunda melhor série da atualidade. A primeira pra mim é Andor. Só que ela já começa a dar uma bambeada agora que eu vi a Soca, mas também eu não vou me empolgar, porque Andor, ele me jogou lá embaixo, ele me fez sentir o gosto da areia na boca, com o rosto colado no chão de tão ruim que ele se apresentou, mas depois ele foi muito bem desenvolvido. Só que vem a Soca é pra mim a segunda série da atualidade, a melhor. Depois vem Mando, depois vem o livro de Boba Fett e depois vem Obi-Wan, tá? Infelizmente ali fora do pódio. Pela primeira vez em todas as séries, não tivemos a síndrome da Mary Sue. Todas as personagens que estão ali têm o enredo, têm a jornada do herói muito bem trabalhada. Isso daí foi que mais me aliviou. A gente vê o lado triste do que é você estar preso à lei, isso a gente já comentou. Isso foi tudo muito bem trabalhado. Tivemos até que enfim a volta da presença do verdadeiro Sith. Tivemos a presença de um verdadeiro Lorde, de um verdadeiro comandante, almirante de volta. Tivemos ali um comportamento Jedi, quando você vê ali o Ezra, que eles tentam empurrar o sabre de volta, ele não, esse sabre não me pertence mais. Ele vai lá e faz o dele, ele mostra que ele ainda é um Jedi. Ou vou ficar na nota ali 7. Queria eu dar um 9, mas não tem como. Eu vou ficar no 7. Porque a Disney está ensinando a gente a se acostumar com eles. As regras que você tinha, as regras que a gente tinha antes sobre Jedi, as histórias que a gente lia antes sobre Jedi, esquece, engaveta, bota lá no Legend, né? Que agora é Legend, e vamos nos preparar para ver o que eles têm.
Que bom, internauta, obrigado por ter escutado a gente. Feliz estamos em voltarmos a gravar. E um aviso, esse é o fim da nossa primeira temporada de podcast. Nós voltamos aí há praticamente um ano atrás, esse aqui é o nosso último episódio e obrigado por ter nos acompanhado nessa primeira temporada. E dentro de alguns dias nós vamos iniciar nossa segunda temporada, contamos com a presença de vocês aí. Contamos com a presença do Dante, com a presença do Tinder Love, do Hunter, dos nossos amigos que nos dão apoio, que é Daniel, Alfredo, que é o Fabão, os convidados, que tivemos convidados muito importantes, que foram Bruno, eu prefiro até não citar, para não todos, né? Porque senão se eu for citar eu vou acabar esquecendo. Então, obrigado, ouvinte, obrigado, internauta, da forma... Fabão, obrigado. E até a próxima temporada e espero que você tenha gostado de Ahsoka. Valeu! Aí você coloca aquela musiquinha assim.